é a alquimia dos anestésicos locais, né? Vamos começar primeiro por saber por que eu estou usando esse negócio de alquimia. O que é alquimia? Alquimia era uma prática, né, mística, tá? Ela tinha uma parte científica, mas foi uma época em que o ser humano tentou unir ciência, filosofia e a parte de magia, né? Que eles acreditavam, como eles não sabiam bem como é que funcionava, como funcionavam as moléculas. Então tudo que fugia à compreensão era magia, né? Era considerado magia. Então era uma época, inclusive depois, né, os alquimistas foram perseguidos, mas era uma época mística, né, em que floresceu durante a Idade Média, reunindo ciência, arte e magia. O que a gente faz hoje em dia? A odontologia não é uma arte? E aos olhos do nosso paciente, a forma como a gente alivia a dor dele não pode parecer magia? Há de se pensar, não é mesmo? Um dos seus principais objetivos era obter o elixir da vida, a fim de garantir imortalidade e a cura das doenças do corpo. Eles estavam atrás de uma substância que curaria todas as doenças, eliminaria todas as dores. A gente já conhece uma substância que elimina todas as dores. Ela só não elimina todas as doenças. Para eliminar as doenças a gente tem que agir, não é mesmo? Mas ela elimina as dores, né? Então tá ali. Ela também cura essa substância que a gente está estudando hoje. Ela consegue pelo menos aliviar temporariamente as dores dos pacientes. Outro objetivo conhecido, né, também era transformar metais preciosos em ouro, né, como por exemplo chumbo em ouro. Então eles estavam atrás de um elixir que conseguiria fazer isso, transformar metais não nobres em metais nobres. E a questão não era só você ter lá uma receita e seguir aquela receita para poder fazer, como por exemplo um químico, né? Tanto por cento disso, tanto. Não, você tinha uma parte que era realmente emocional, um estado de espírito. Você deveria ter um certo estado de espírito para poder conseguir chegar a esse elixir. Então tinha essa coisa meio mística, né? Tinha alguns rituais para fazer algumas substâncias, né, para ir atrás de algumas substâncias. Então é uma parte da nossa história realmente muito interessante. E é interessante também como isso faz parte da nossa vida, né? Quem já foi operar chateado, aborrecido? A cirurgia correu bem ou correu mal? Você teve mais dificuldade, né? Quem levou um chifre, por exemplo. Vamos pensar assim numa pessoa que levou um chifre. Chifre faz parte da vida, né, gente? Isso aí acontece, né? Aí você fica pensando no chifre e não consegue pensar na cirurgia, você não consegue concentrar na cirurgia. Ou então você está pensando no equipamento que quebrou, né? Vamos fazer uma coisa mais... Aquele estado de espírito seu pode atrapalhar o seu processo, pode atrapalhar o seu tratamento, né? Então, é uma coisa que realmente hoje, se a gente for parar para pensar, tem muita coisa que a nossa profissão parece, né, com os alquimistas. E por que eu fui falar de alquimia, né, Bianca? De onde você tirou isso, né? Eu não sei se vocês já leram esse livro. Quando eu li esse livro, eu tinha 13 anos, né? Quando eu li esse livro pela primeira vez, O Alquimista. E assim, tem muita gente que odeia o livro, sem nunca ter lido. É uma coisa muito interessante, né? Ele é um livro que foi traduzido em 70 idiomas. Muitos odeiam, mas poucos leram. É muito engraçado, porque muita gente odeia o livro, mas poucas pessoas leram ele, né? A história refaz os passos de um pastor que ele vai atrás de um tesouro no Egito, que está enterrado nas pirâmides. É um pastor de ovelhas. Ele é pastor de ovelhas para poder viajar. Ele escolheu uma determinada profissão para viajar. Então o livro é muito legal, Vai contando a história dele até chegar. E no final, né, dessa jornada, ele vê que os bens materiais nada tem a ver do que com... li com 11 anos a Isabelle Prata falando. Gente, o livro é muito bom. É daquele livro que você come com angu, sabe? Aquele livro que a história é maravilhosa. E eu não entendi quase nada. Lê de novo agora, você vai perceber que você vai entender. Lê de novo agora. Tem livros que conversam com a gente melhor depois que a gente envelhece. Esse livro ele tem essa parte, né? E eu comecei a entender o que era alquimia, o que era essa questão, porque tinha um alquimista, né? No livro tem, e ele é considerado um sábio, né? Ele é considerado um sábio. Então é bem legal e eu aconselho vocês lerem, tá? Mas aí você vai me perguntar, tá, Bianca, o que isso tem a ver com a aula, né? O que anestésico tem a ver com alquimia? Bom,
vamos começar contando a história dos anestésicos, né? Então, no século XII, um alquimista espanhol chamado Raimundo Lúlio, né? Boa ideia para releitura, com certeza, Bela, é uma ótima releitura, até porque o livro fala de coisas muito profundas, né? Sobre as riquezas da alma, as riquezas da vida, e não das riquezas materiais. Ele foi em busca das riquezas materiais e descobriu a riqueza dentro de si mesmo. Então é um livro muito, muito bacana. Ele foi traduzido só em 70 línguas e é hoje o livro brasileiro mais traduzido no mundo. Quer dizer, o mundo todo reconhece o cara, o Paulo Coelho. Ele é meio louco, mas ele é bom. O mundo todo reconhece, só o brasileiro que é besta que não. Né? Mas enfim, vamos continuar aqui. O século XII, um alquimista espanhol chamado Lúlio descobriu o éter. Somente nos séculos mais tarde ele passou a ser conhecido como anestésico. Sabe como é que fazia antes para você tirar a dente sem ter nenhum tipo de anestésico? Eu acho que eu cheguei a comentar lá na aula, numa aula que eu dei aqui na terça-feira, se eu não me engano. Hoje não deu tempo, gente, eu tive um problema durante um procedimento, não deu tempo de eu fazer a aula de quinta-feira na hora do almoço, né? Mas ou você usava asfixia, né? Você tampava o nariz da pessoa, ela desmaiava por falta de ar e aí você fazia o procedimento. Ou o cirurgião tinha que ser extremamente rápido, porque você tinha que amarrar a pessoa e fazer a força. Isso, qualquer tipo de cirurgia, pensa num apêndice, né? Você fazer um apendicite desse jeito, que delícia. Não deve ser fácil arrancar um dente, então, só se o dente estivesse pendurado, né? Porque se a raiz estivesse firme, complicado. E assim, era muito complicado você fazer isso, uma coisa que vai provocar dor, mesmo sendo um tratamento numa pessoa. Então, o primeiro foi esse alquimista. Aí depois, lá no século XVI, Paracelso, que era alquimista e também médico, né? Então o cara era ele começou a usar o éter para trabalhos experimentais em animais, objetivando o alívio da dor. Após ele teste, ele utilizou o éter para suplantar a dor em pacientes. Então, aí sim a gente começou a ter alguma alternativa, né? O éter ele era interessante porque, dependendo da concentração, você deixava a pessoa mais adormente, você adormecia a pessoa ou realmente dopava mesmo, né? Dependendo de quanto que a pessoa inalava. Outro grande avanço, né, foi em 1972, quando um químico, aí já é um químico, não é um alquimista, né? Mas aí um químico, né, descobriu o óxido nitroso. E esse aqui foi interessante, o óxido nitroso, ele foi num circo, essa história é bem legal. Ele foi num circo e no circo o palhaço inalou o óxido nitroso e se machucou. Ele cortou um teco da perna lá, um pedaço da perna, e mesmo assim ele não estava sentindo dor. Ele ria, porque o gás do riso, né, ele causa isso na pessoa. Então ele ria apesar da perna dele ter quase decepado. Então ele percebeu que talvez pudesse ser utilizado. Até hoje a gente utiliza o óxido nitroso como um coadjuvante no alívio da dor, né? Até hoje você tem tratamentos utilizando o óxido nitroso, uma coisa que foi feita em 1772, né? Vamos continuar. Então tem tudo a ver com a alquimia. Essa aí é uma imagem, porque assim, gente, na Idade Média houve uma época que foi proibido os padres e os monges de fazerem extrações. E essa prática, né, os médicos não queriam fazer porque ia tirar a sensibilidade das mãos, né, iam deixar as mãos dos médicos têm que ser suaves e tudo mais, né, então para não perder a sensibilidade dos dedinhos, eles passaram para os barbeiros fazerem esse tipo de tratamento. Então, a partir daí foram os barbeiros que faziam sem nenhum conhecimento técnico, sem nenhuma higiene, né, você arrancava os dentes e deixava a própria sorte. Muitas vezes os barbeiros tinham ajudantes que eram para segurar as pessoas, né? Então era uma situação bem triste.